Em seguida temos a guia Mouse. Aqui você configura de modo geral o seu mouse, então aqui você escolhe o botão principal dele, que naturalmente é o botão esquerdo do mouse. Se você é canhoto, você pode escolher o botão direito. Ou seja, para selecionar as coisas no Windows, você terá que usar o botão direito do mouse. Como eu sou destro, irei escolher a opção esquerda, botão esquerdo. Girar a roda do mouse para rolar. Aqui você define como o scroll do mouse vai funcionar. Se ele vai rolar várias linhas por vez ou uma tela inteira de cada vez. Eu recomendo escolher a primeira opção. Eu vou abrir aqui um arquivo do Word para vocês verem como funciona. Então, rolando cada linha por vez, ele faz isso aqui, ó, tá vendo? Ele vai rolando aos pouquinhos. Agora, se eu escolher aqui nesse menu suspenso uma tela de cada vez, ele vai rolando uma tela de cada vez, que equivale a essa dimensão inteira aqui, ó. Tudo isso aqui. Então ele vai rolar tudo isso aqui de uma vez, cada vez que você rolar o scroll do mouse. Certo? Daí no caso dessa primeira opção, você define quantas linhas você quer rolar por vez. Eu geralmente deixo o valor entre 5 e 10 mais ou menos. Não é bom colocar um valor muito alto, senão seu scroll do mouse vai ficar muito sensível para rolar a página. Só que isso é particular de cada mouse, tá bom? Vai escolhendo aqui o valor desejado e vai testando em uma página aberta. Ó, se eu escolher 19, ele rola muito rápido, tá vendo? Eu não gosto assim. Então deixa um valor pequeno, 6, 5 mais ou menos, já está de bom tamanho. Aí ele rola bem suave. Rolar as janelas inativas quando eu focalizá-las com o mouse. Isso aqui eu já ensinei a usar na minha videoaula separada, onde eu abordo apenas o mouse no Windows 10. Mas funciona assim, vamos supor que você tem mais de uma janela aberta e nas duas você tem textos para rolar. Com essa opção habilitada, você não precisa selecionar a janela contendo o texto para rolar o seu conteúdo. É só você focar com o mouse, ou seja, posicionar o cursor do mouse em cima dessa página e rolar com o scroll. Automaticamente o conteúdo será rolado, sem você precisar clicar nessa página, ou melhor, nessa janela. Tá bom? É assim que funciona. Digitação. Aqui em digitação você configura basicamente o gerenciamento do teclado pelo Windows 10. Essas opções são configurações que permitem que o Windows 10 gerencie o teclado de forma inteligente, assim como acontece no Android e no iOS. Porém, essas configurações aqui de cima se aplicam somente ao teclado virtual. À medida que você vai digitando conteúdo nos aplicativos e programas, o sistema então vai corrigindo os termos escritos incorretamente ou realçando palavras desconhecidas. Então essas opções aqui serviram para corrigir palavras com ortografia errada, realçar palavras com ortografias incorretas, mostrar sugestões de textos corretos enquanto você digita, adicionar um espaço após você adicionar uma palavra como sugestão e adicionar pontos finais sempre que der 2 toques na barra de espaço do teclado. Basicamente assim, beleza? Agora, se você utiliza um teclado físico, como é o meu caso e da maioria dos usuários que utilizam plataforma desktop, você pode habilitar essas mesmas funções de correção de texto ativando esses 3 botões aqui de baixo, na seção de teclado de hardware. Eu irei fazer exatamente isso e irei mostrar na prática como essas correções funcionam. Então eu vou abrir aqui o bloco de notas, vou digitar uma palavra qualquer. Então repare que ele já me dá algumas sugestões de correção. Então eu poderia selecioná-las com o cursor do mouse ou com as teclas de direção. Daí após isso ele vai me dando sugestões de novos termos. É basicamente para isso que servem essas opções. Mas sinceramente eu não gosto de usar essas funções com o teclado físico. Então eu irei desabilitar todas elas aqui dentro. Logo em seguida, mais embaixo, nós temos algumas opções adicionais relacionadas a teclado. Essa primeira aqui eu abordarei em outra aula separada quando eu for falar sobre a guia de facilidade de acesso. Já aqui em configurações avançadas do teclado, nós temos algumas opções adicionais. Nesse menu suspenso, você pode escolher um método de entrada de texto diferente. Até aqui sem muito segredo. O meu é o português ABNT2. Já aqui embaixo nós temos algumas opções adicionais para trocar o método de entrada em aplicativos diferentes. Eu primeiramente vou habilitar essas 2 opções e vou mostrar para vocês como que funciona na prática. Eu vou abrir o aplicativo aqui do OneNote e o do bloco de notas.
Com o OneNote selecionado, eu vou vir até aqui no ícone da barra de idiomas, logo aqui embaixo, e vou escolher o método de entrada Brasil ABNT normal, sem ser o 2. Em seguida, vou selecionar o bloco de notas. Daí olha o que acontece. O padrão de entrada do idioma é o ABNT2, entendeu? Que era o anterior que estava configurado antes. Então é para isso que serve essa primeira opção aqui dentro do painel configurações. Para cada aplicativo, um método de entrada diferente. Simples assim. Isso pode vir a ser útil quando você utiliza, por exemplo, um aplicativo, que só aceita um método de entrada em inglês, sei lá. Então, se você tiver um método de entrada em inglês instalado no sistema, você pode configurá-lo para ser ativado automaticamente sempre que esse aplicativo em particular, seja ele qual for, estiver em execução. Já essa segunda opção serve para mostrar a barra de idiomas aqui na barra de tarefas. Desmarcando essa caixa, você oculta esse ícone aqui embaixo, certo? Sem muito segredo nessa parte. Logo em seguida, nós temos as opções da barra de idiomas. Isso aqui é o menu de opções do painel de controle, beleza? Eu não gosto de misturar o painel de controles com o painel configurações, mas como são poucas opções aqui dentro, eu vou abordar essa janelinha aqui mesmo. Então aqui funciona da seguinte forma. Se você habilitar a barra de idiomas aqui na área de trabalho, você pode deixá-la flutuando aqui na interface principal. Tá vendo? Ou pode mantê-la encaixada aqui na barra de tarefas. Opcionalmente, você pode mantê-la oculta. Eu não mexo muito nessas opções de idiomas, então deixo a barra de idiomas oculta. Assim ela polui menos a barra de tarefas. Quanto menos ícones aqui na barra de tarefas, melhor. Fica visualmente menos poluído, sabe? Então eu gosto assim. Se você ativá-la na área de trabalho, você pode deixá-la transparente quando ela não estiver sendo usada. Pode também habilitar a exibição de ícones adicionais aqui do lado do ícone principal dela. Não dá para ver eles muito bem, pois são transparentes. Mas se você passar o mouse aqui em cima, você pode ver que eles estão presentes. Já essa última opção aqui dentro, chamada Mostrar Legendas, eu sinceramente não sei para que serve. Eu tentei habilitá-la, mas não mudou nada. Portanto, eu imagino que seja uma opção em desuso. Ela não alterou nada aqui na interface. Já aqui na guia de configurações avançadas de tecla, nós configuramos alguns atalhos do teclado. Então aqui em cima você escolhe qual tecla você vai querer usar para ativar ou desativar o Caps Lock. Por padrão é a própria tecla do Caps Lock, mas você pode também ativar o Caps Lock com o botão Shift, ou melhor, com a tecla Shift. Já aqui embaixo você define atalhos para habilitar diferentes entradas de idiomas do teclado. Aqui no meu caso eu tenho um atalho chamado Alt Shift, ou seja, a tecla Alt mais a tecla Shift para alterar entre vários idiomas de entrada, por exemplo, o português e o inglês. Então se eu tivesse mais de um idioma instalado, eu poderia vir até aqui em alterar a sequência de teclas e alterar o comando para alternar entre vários idiomas. Eu poderia usar o atalho Ctrl Shift ou Alt mais Shift. No caso aqui dos padrões de entrada, ABNT e ABNT2, eu poderia configurar um atalho para cada um. Então bastaria selecionar um dos dois, clicar em alterar a sequência de teclas, habilitar a sequência de teclas, daí aqui eu escolho um comando, Ctrl mais Shift, e aqui eu escolho uma tecla alteradora. Por exemplo, o botão 3 do teclado. Então seria o comando Ctrl Shift 3. Ao apertar esse comando, eu mudaria do padrão ABNT para o ABNT padrão. Ou melhor, do ABNT2 para o ABNT padrão. No meu caso, tá galera? Só estou exemplificando. Então é assim que você configura essas opções aqui dentro. Eu sinceramente não recomendo mexer nessa parte. É uma parte um pouco mais avançada. Só mexa se for realmente necessário para você, tá bom? Essa segunda opção aqui dentro, chamada tecla de acesso do idioma de entrada, é a mesma coisa. Ela vai te levar para aquela mesma janela que eu acabei de mostrar. Bom, para quem não sabe, o Windows 10 também oferece um painel de emojis. Para acessá-lo é bem simples, basta pressionar a combinação de teclas ou Windows mais ponto final. Daí ele aparece aqui na tela. Então, voltando no painel configurações, marcando essa última opção, você impede que o painel de emojis seja fechado após você inserir no campo de texto um emoji desejado,
certo? É assim que funciona. Então você insere o emoji e o painel dele não é fechado automaticamente, continua aberto. Por último, aqui em sugestões e correções automáticas, você escolhe quais idiomas usarão sugestões e correções automáticas do SwiftKey, que agora tem suporte direto ao Windows 10. Porém, isso aqui funciona apenas com o teclado virtual. Se você o utiliza, então aconselho a deixar essas opções habilitadas.